Assim como o Natal, a Páscoa também é comemorada de maneira muito errada pelas pessoas. Mas antes que você deixe de me assistir, deixa eu te falar que eu não tenho nada contra os famosos ovos de chocolate. Gosto muito até. Também não tenho nada contra o comer peixe, é uma delícia. Sim, eu tenho tudo contra os tais coelhinhos bonitinhos. E assim como o Papai Noel, eles tentam nos empurrar isso goela abaixo. Porém, a Páscoa é muito mais do que apenas ovos, peixes e coelhos. A Páscoa é uma boa notícia. Aliás, a Páscoa é a maior notícia que já se deu em toda a história da humanidade. Entenda que a melhor notícia que o mundo já ouviu veio da Páscoa. A melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. Naquela Páscoa em que Jesus foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia, Jesus matou a morte. Jesus vence o aguilhão da morte, como Paulo bem afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Sim, meu amado, minha amada, a Páscoa é a notícia poderosa, transformadora, inigualável que sai de um túmulo vazio, o túmulo de Jesus. Eu queria brevemente pensar com você sobre isso, no texto desse mesmo capítulo 15 de Coríntios, mas um pouquinho antes, lá no verso 20. Olha comigo o que diz o verso 20 de 1 Coríntios 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Antes de mais nada, quando Paulo se refere àqueles que dormiram, ele está usando de uma figura de linguagem chamada de eufemismo. Era comum se referir aos mortos como aqueles que dormem. Em vários lugares das Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, nós encontramos essa referência, esse eufemismo. Em vez de falar os que morreram, se refere os que dormiram no Senhor. Mas a gente sabe, a Bíblia ensina claramente que os mortos têm consciência, que o espírito está consciente com Deus. Bom, isso posto, vamos ao objetivo dessa mensagem, ao tema dessa mensagem. A melhor notícia do mundo veio de um túmulo vazio em Jerusalém na Páscoa. E esta maravilhosa notícia é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é tão especial, tão única, tão forte. A ressurreição de Jesus é tão forte que nos prova 4 grandes fatos que podem mudar totalmente a visão que você tem da vida e deste mundo agora, e a visão também que você tem no mundo vindouro. Se não, vejamos. Primeiro fato, a ressurreição prova que a verdade é mais forte que a mentira. A verdade é mais forte que a mentira. A ressurreição de Jesus é a melhor notícia. A Páscoa é a melhor notícia. A melhor notícia vem de um túmulo vazio, porque prova que a verdade é mais forte que a mentira. Jesus é a verdade. Os homens quiseram matá-lo. E quiseram matá-lo exatamente porque ele falava a verdade. Jesus diz isso, ele afirma isso lá em João, capítulo 8, verso 40.
Perceba, meu amado, que se os inimigos de Jesus tivessem conseguido matá-lo, e somente matá-lo, a mentira teria prevalecido sobre a morte. Porém, Cristo ressuscitou e levantou para sempre a verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme ele mesmo afirma em João capítulo 4, verso 6. Meu querido, a ressurreição de Cristo é a garantia final da indestrutibilidade da verdade. Vou repetir. A ressurreição de Cristo é a garantia final da indestrutibilidade da verdade. A verdade em Cristo é indestrutível. A verdade de Cristo é poderosa. A verdade de Cristo é incomensurável, não se pode medir. Um grande pregador do passado chamado Edward Bonds, de uma forma brilhante, dizia: a ressurreição de Cristo foi o grito de liberdade sobre o domínio dos mortos e a vitória que levou à morte em cadeias. Essa é a primeira prova de que a ressurreição de Cristo, a Páscoa, é a melhor, é a maior notícia para a humanidade, porque a verdade venceu a mentira. Jesus é a verdade e ele vence qualquer mentira, ele vence qualquer coisa que não seja vinda dele. A segunda prova é que a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. Presta bem atenção nisso. O bem é mais forte que o mal. Certa vez, Jesus dirigiu-se aos seus inimigos de uma maneira dura, de uma maneira contumaz. Jesus olha para os seus inimigos e diz que o diabo era o pai deles. Isso está em João 8,44. Você, como eu, sabe, entende que as forças que crucificaram Jesus pertenciam ao mal. E se não houvesse a ressurreição de Jesus, o mal teria prevalecido. Meu amado, minha amada, embora o mundo pregue e entenda que há uma dualidade. Dualidade são duas forças opostas, de igual tenaz, de igual tamanho, de igual potência, uma lutando contra a outra. Então, embora o mundo fale que existe as forças do mal guerreando em pé de igualdade com o bem, isso não é verdadeiro. Sabe por quê? Sabe por que não existe neste mundo essa dualidade das forças do mal guerreando em pé de igualdade com o bem? Porque na Páscoa, naquele túmulo vazio, o mal já foi derrotado. O mal já perdeu, pois Jesus é o Todo-Poderoso e mal nenhum consegue ou conseguirá vencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Cristo ressurreto. A ressurreição de Cristo prova, mostra, ensina, indubitavelmente, sem dúvida alguma, que o bem é forte e o mal é perdedor. A terceira prova que o túmulo vazio daquela Páscoa mostra é que a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. O amor é mais forte que o ódio. Veja bem, irmãos, Jesus define Deus de uma maneira que só ele, que é Deus, poderia definir. Como ele diz que Deus é? Deus é amor. Sim, Deus é amor. É a definição que Jesus traz de Deus. E você sabe muito bem que Jesus é o amor de Deus encarnado. Deus
encarnou-se através de Jesus. Ele nos ama tanto que não bastou apenas nos criar, ele quis experimentar, viver como nós vivemos, sentir como nós sentimos. Jesus é o amor de Deus encarnado e a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. Aqueles que crucificaram Jesus, quando você lê os evangelhos, percebe que estavam tomados de um ódio mortal. Esse ódio por Jesus, como é que alguém pode sentir ódio por Jesus? Mas aqueles homens sentiram, e esse ódio chegou ao extremo de chamar Jesus de endemoniado e afirmar que Jesus agia pelo poder do inimigo das nossas almas. E se a ressurreição não tivesse acontecido, o ódio teria triunfado sobre o amor. Mas Cristo ressuscitou e provou que o amor é com certeza mais forte que o ódio, porque Deus é amor. E a quarta e última prova que a ressurreição nos ensina naquela Páscoa, naquele túmulo vazio, é que a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. A vida é mais forte que a morte. Jesus é a vida. João 14,6, ele diz: eu sou a vida. Você já percebeu, você já se deu conta que a vida de Jesus não lhe foi tirada pelos homens? Não. Preste atenção. A vida de Jesus não foi tirada pelos homens. Jesus espontaneamente, obedientemente, amorosamente, deu a sua vida em nosso lugar. Ele era o Deus Todo-Poderoso, ele poderia levantar ali milhões, miríades, um número incontável de anjos e escapar daquela cruz, mas ele, obedecendo a Deus, de boa vontade e espontaneamente, com todo o amor, ele deu a sua vida naquela cruz. Aquela horrenda cruz era o meu lugar. Aquela horrenda cruz era o seu lugar. Aquela horrenda cruz era o nosso lugar. Mas nós não podíamos pagar o preço. Aquela horrenda cruz não era o lugar de Jesus. Mas só ele pôde pagar o preço. E pagou com a sua vida, com o seu sangue derramado no nosso lugar. Querido, é importante que você entenda isso. Jesus foi até aquela cruz, doar a sua vida em meu lugar, em seu lugar. Jesus foi até aquela cruz, movido pela sua obediência ao Pai e movido por um amor tremendamente indescritível, tremendamente forte, totalmente poderoso, um amor por cada um de nós. Se a vida tivesse sido tirada de Jesus e ele não tivesse ressuscitado, a morte seria a última palavra. A morte teria a última palavra. Mas não! Aquele túmulo está vazio. E aquele que foi crucificado, humilhado, vilipendiado naquele madeiro, que disse palavras na cruz como: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Aquele que foi crucificado, humilhado naquele madeiro, que foi sepultado naquela sexta-feira e que no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, é a vitória da vida sobre a morte. Que nessa Páscoa você coma com sabedoria o que você quiser. Chocolate, peixe. Mas que também, essa é a minha oração, você alimente substancialmente, profundamente, a sua alma
com essas preciosas verdades, com a verdade e a vida, que é Jesus, o Cristo ressurreto, a maior notícia da história da humanidade, que vem de um túmulo vazio. Que Deus te abençoe. Amém? Meu querido, antes de terminar, eu quero fazer para você um convite. Deixa eu colocar aqui e para cá, né? Aí, ó. Próximo domingo, hoje é terça-feira, dia 26 de março. No próximo domingo, dia 31 de março, na nossa igreja, Igreja Batista Prata, tá aí o endereço, a Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, aqui no bairro da Prata, centro Nova Iguaçu. Nós teremos um musical, uma grande celebração da Páscoa, e você que me acompanha aqui no canal é o meu convidado. Se você é membro da igreja, claro, você não pode faltar. Ah, pastor, vou receber visita. Almoça todo mundo lá e leva todo mundo para a igreja. E você que é nosso vizinho, que mora aqui em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, e que me acompanha aqui no canal, você é meu convidado a estar domingo que vem, 31 de dezembro, às 18 horas, para assistir esse musical que está sendo preparado com muito carinho e vai ser muito bonito, com certeza vai falar ao seu coração. Tá certo então? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá essa força, Pastor Mozart, para nós chegarmos a 1000 inscritos, para depois deslancharmos mais. O propósito desse canal é pregar o evangelho, pregar toda a mensagem da Bíblia. Então, nos abençoe compartilhando, dando o seu joinha, o seu ok, o seu gostei e indicando o canal para mais e mais pessoas. Tá certo então? Muito obrigado por estar conosco até agora. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir. Fique com Deus.